Hi, pessoal. Michel Moreira, canal Hi, mantendo o nível altíssimo aqui dos nossos convidados mais uma vez. Vou chamar uma campeã invicta, ela, que é elite do TCB e da Copa Sul, recebeu o título de quinta mulher mais bem condicionada do Brasil e, recentemente, venceu as duas provas de corrida fitness que ela competiu, a 03 Fitness Run e a Rise Run. Então, queria agradecer muito ter conseguido encaixar um horário na agenda dela, de aula, de treino, de open, de seletiva, tudo que ela está fazendo ao mesmo tempo e super bem. Aline Cabral, muito obrigado, muito bem-vinda. Fala, galerinha. Primeiramente, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Acabou que a gente deu uma enrolada para conseguir marcar essa entrevista, mas no final das contas deu tudo certo. Passou essa correria de Qualify, TCB, Open. Igual você disse, né? É trabalho, é treino, é o dia todo nessa correria, mas a gente vai tentando encaixar as coisas no dia a dia para que tudo flua bem de uma forma agradável e que no final corra tudo certo. Excelente, porque a gente ia gravar mais ou menos no carnaval, mas estava Sim, junto com Open, né, exato, seletivas, e agora a gente tem mais material até para conversar de mais algumas exatamente, provas aí do que a Aline competiu. Então, Aline, por exatamente. favor, primeiramente, quem é a Aline? Você mora onde? Quantos anos você tem? Para o pessoal que não conhece você do CrossFit. Bom, então eu sou a Aline Cabral, eu atualmente moro aqui em São Paulo, me mudei para São Paulo vai fazer exatamente um ano agora em abril. Sou do interior de Minas, sou mineira, venho lá de Araxá, bem longinho daqui onde eu vim parar. Mas apareceu a oportunidade de crescer, a gente não pode pensar duas vezes, né? A gente tem que arriscar, sair da zona de conforto para poder crescer. E aí, atualmente, tem quase um ano que eu tô aqui em São Paulo. Vim a trabalho, né? Tudo mais, a trabalho, para me juntar com a galera da Black Sheep, para competir, trabalhar e tudo mais. E graças a Deus tem dado muito certo. Hoje eu tenho 27 anos. Graças a Deus, hoje eu me encontro nessa situação de trabalhar com esporte, de fazer isso o meu dia todo, né? Estar dentro de uma academia, lidar com pessoas, cuidar de pessoas e também ter a dádiva, né, de poder estar fazendo isso cuidando de mim também. Eu vim de uma adolescência, de uma infância, vamos dizer, um pouquinho conturbada. Eu saí de um grau de obesidade para me tornar quem eu sou hoje. Então eu tive, né, já cheguei a pesar aí quase 110 quilos, era uma criança e uma adolescente teoricamente acima do peso, e o esporte, em todos os sentidos, fez um reviravolta na minha vida, vem né, me tornado, o esporte tem feito eu me tornar quem eu sou hoje, uma pessoa muito melhor em todas as áreas, né, possíveis, e eu não abro mão de fazer o que eu faço hoje por nada. Excelente, Aline. Então, quando você era criança, né, pouco tempo atrás, que você é novinha, você começou a fazer esporte para emagrecer por conta dessa questão de obesidade? Qual foi o seu primeiro esporte? Justamente. Então, como eu tive uma infância, uma adolescência um pouquinho conturbada nesse quesito, que a gente fala, né, é muito, muito, muito bullying. Então, na minha época de escola, época de criança, adolescência, eu passei muito por isso. Tive algumas desses problemas acarretados um início de depressão, tive início de bulimia, tive início de anorexia. Passei um período bem conturbado, digamos, né, nesse sentido. E aí, um certo dia, mais ou menos eu tinha uns 15 para 16 anos, eu resolvi dar um start e querer mudar de vida. Como eu sou do interior, né, Araxá, quando o CrossFit, tipo, começou, lá não era muito bem visto. Até então a gente nunca teve, a gente não tinha, né, uma academia de CrossFit lá. E aí eu comecei a treinar musculação mesmo. Já entrei forte, comecei a fazer musculação, comecei a fazer caminhada, pedalar, essas coisas todas. E nisso, em busca de querer resultado muito rápido, de querer que as coisas acontecessem de uma forma muito rápida, eu comecei a me prejudicar, vamos assim, né, de dizer dessa forma. Eu comecei a dar um começo de crise de anorexia, porque eu não queria comer nada, então eu ficava, tipo, o dia todo, basicamente, sem comer. Como eu só estudava nessa época, estava o dia todo praticando alguma atividade.
uma musculação, uma corrida, uma caminhada. Eu tinha que estar, de alguma forma, me movimentando, já um pouquinho viciada e meio vidrada nesse quesito de emagrecer. Mas até então eu só queria emagrecer, eu só queria uma estética. Eu nunca pensei na minha vida que eu poderia me tornar uma atleta. Eu só queria estética, eu só queria emagrecer para que as pessoas parassem de falar de mim, né? Que é para que as pessoas parassem de me usar como alvo de crítica, de risada, de zoeira, como nesse sentido. E aí Uhum. eu comecei a ter início de depressão, comecei a ter um início, né, de anorexia, comecei a ter esse início de bulimia, porque como eu era tão, queria tanto aquilo para mim de uma forma tão rápida, às vezes eu comia algo e provocava o vômito porque eu achava que aquilo ia ser prejudicial para mim e tudo mais. E aí eu tive um período também que eu fiquei internada porque eu tive uma infecção generalizada no corpo. E aí eu fiquei bem mal nessa época, tive que ficar internada. E aí nesse período de infecção que eu tive, eu engordei muito. Foi aí que eu fui pesar tipo, quase 110 quilos. E aí, como eu estava nesse processo todo, eu fiquei bem desanimada de tudo e já tinha decidido não, ok, aceitar que aquilo não era para mim, que eu não ia conseguir e só continuar seguindo a minha vida normal. E aí, até uma certa oportunidade, eu encontrei um amigo que ele trabalhava com funcional, essas coisas todas. E aí ele me chamou para treinar, eu comecei a treinar com ele novamente, e aí ele foi me incentivando, ele foi me ajudando nesse quesito, e aí eu comecei a me interessar mais por querer aprender a fazer algo, por querer melhorar, corria muito mal. Eu comecei a me interessar por querer correr melhor, eu não tinha força, eu comecei a me interessar por querer ficar mais forte, em vez de preocupar com a estética. Então eu comecei a preocupar em melhorar algo e esqueci da estética. E aí as coisas foram fluindo de uma forma melhor. E depois de um ano de todo esse processo, o CrossFit chegou na minha cidade, né, de Araxá. E aí apareceu um CrossFit lá, e aí eu logo de cara, assim, eles no box não tava nem pronto. Eu bati lá na porta, falei, nossa, aqui é um CrossFit e tal, já ouvi falar. Será que eu posso fazer um treino aqui? E o CrossFit não tinha nem iniciado ainda, eles estavam ainda montando, eles treinavam lá. Aí o dono, né, do box me recebeu muito bem, falou que eu poderia treinar, comecei a fazer um treino com ele lá e tudo mais. E aí eu fui me interessando cada dia mais pela modalidade. Até que o CrossFit lá abriu, eu continuei treinando. Aí, posteriormente, eu comecei a estudar educação física, me formei, comecei a trabalhar na área, comecei a participar de várias competições na região. Eu ia nas competições lá na minha região, na cara e na coragem. Eu só me inscrevia e ia, não sabia fazer metade dos movimentos, mas eu ia porque eu precisava passar por aquele momento. Eu precisava passar por aquela situação, precisava entender como é que acontecia as coisas ali dentro. Precisava, tipo, chegar naquele momento de, eu não sei fazer isso, para voltar com uma garra e com uma vontade de querer aprender, para poder voltar lá e fazer de novo. As coisas foram acontecendo e me tornei quem eu sou hoje, venho melhorado e conquistado cada dia mais, graças a Deus. Nossa, que bacana, Aline, porque a gente pensa, Sim, né, que a pessoa já começou como criança a ter algum esporte, como muitos atletas, né, de ponta como você. não, E aí sim, teve um sim, crescimento linear, foi dando tudo certo, aí foi fazendo esporte, foi vencendo, exato. não tinha bullying, não tinha problema alimentar, nada disso, né? Que bacana. Então, CrossFit, uma das perguntas que eu ia fazer para você, o que que é o CrossFit para a Aline Cabral? Então, o CrossFit significa muito para você na sua vida. O CrossFit significa muito, porque eu considero que a pessoa que eu me tornei hoje, né, tanto na área pessoal, tanto na área profissional, veio disso. Eu me apaixonei por algo que eu enxerguei que poderia me tornar uma pessoa melhor. E eu fui em busca daquilo. Então, eu falo que eu não consigo, eu não me enxergo, né? Eu até brinco com a minha namorada, às vezes eu vejo ela trabalhando, trabalha de computador, home office, aquelas coisas todas, de ficar na frente do computador o dia todo. E eu até brinco com ela, eu falo, nossa, o seu trabalho é muito chato. Eu não conseguiria trabalhar da forma que você trabalha. Eu não me vejo trabalhando, eu não me vejo fazendo outra coisa que não envolva o esporte, que não envolva cuidar de pessoas, que não envolva me relacionar com as pessoas, estar no meio de pessoas. Eu falo que isso é a minha terapia diária. De tudo isso que eu passei, eu nunca
procurei uma ajuda específica para isso, né? Eu falo de um psicólogo e tudo mais. Uhum. Deveria, claro, isso é extremamente fundamental, acho que nos dias de hoje, você fazer um acompanhamento e tudo mais, mas eu falo que a minha terapia, o meu psicólogo, o meu remédio é fazer o que eu faço todos os dias, e é isso que me mantém uma pessoa melhor cada dia mais. Excelente. Então, o CrossFit foi um remédio, foi uma motivação. Acho que você começou a fazer educação física, deve ter vindo disso daí também, de você ter começado a treinar, começar a competir, Justamente, né? justamente. Eu escolhi a educação física porque eu precisava estar no meio do esporte. Eu não tinha outra opção, não tinha algo que eu gostasse de fazer a não ser estar no meio do esporte. Então eu acho que eu não seria tão feliz igual eu sou hoje, trabalhando e fazendo outra coisa que não seja relacionada a isso. Não tinha outra opção, eu acho, ali no momento. Aonde você está trabalhando hoje, onde você está morando, São Paulo, São o Paulo, emagrecimento, exato. o Me seu mudei para São trabalho, Paulo. os títulos, tudo vindo do CrossFit. Que bacana. Exatamente. É tipo, tudo que eu tenho me tornado hoje e que eu tenho conquistado vem derivado do CrossFit, desse esporte. Eu acho bacana que vai impactar muita gente que não conhece a história da Aline Cabral também. É, nem todo mundo E, conhece esse lado. e deixa eu te perguntar, depois que você saiu de Araxá, você já tinha um plano assim de focar como atleta ou para trabalhar em São Paulo? Você já foi direto? Você está trabalhando aqui na Black Sheep agora? Isso, isso. Então, eu falo que é muito louco, né? Quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem. Justamente no mês de março do ano passado, eu nunca tive intenção de sair da minha cidade, para ser sincero. Nunca foi algo que eu cogitei, que eu planejei ou que eu esperava fazer. E aí, exatamente há um ano atrás, né, o Fernando, que é o esposo da Tatiana, aqui da Black Sheep, me mandou mensagem que a gente tinha me conhecido através de um campeonato e que queria conversar comigo, que na verdade a intenção deles era, eles me conheciam como atleta, já tinham me visto em campeonato, que admirava esse lado, né, esse trabalho, né, meu de atleta e tudo mais, e que eles queriam que eu fosse uma atleta deles para formar um time para ir posteriormente para o Copa Sur. E perguntou se eu poderia vir a São Paulo para conversar sobre isso. Eu falei, tudo bem, eu vou até Uhum. São Paulo, converso com vocês, passo um final de semana aí. Mas até então eu só conhecia a Black Sheep, conhecia eles, mas nunca tinha tido nenhum tipo de contato com eles. Foi o nosso primeiro contato. E aí eu vim para São Paulo, né, uma semana depois que a gente conversou por celular. Eu vim para São Paulo e aí a história já começou a mudar um pouco. Eles queriam sim um time, mas eles também queriam que eu viesse trabalhar. Eles estavam precisando de alguém para o time, mas também estavam precisando de uma coach. Aí eu falei, nossa, mas eu nunca pensei em sair da minha cidade. Do nada eu venho para cá e você me faz uma proposta que, tipo, é algo que tipo assim, que eu sei que vai ser muito bom para mim, mas não é algo que eu cogito de forma alguma, nunca, não era um plano, né, para agora. Uhum. E aí a gente conversou, ajeitou os pontos e tudo mais. Eu passei um final de semana aqui, o sexta, sábado, e fui embora no domingo. Treinei com eles no sábado e tudo mais, conheci um pouco da galera. E fui embora com aquilo na cabeça, né? Ele falou assim: Você tem algo que te prenda na sua cidade? Eu falei: Olha, não tenho, como assim? Eu não tenho um filho, não tenho nada que me impeça de sair de lá e vir para cá. Claro, tem família, tem amigo, tudo, mas nada que me impeça de mudar de vida, né? Mudar de começar tudo de novo. E aí voltei para minha cidade, fiquei pensando naquilo, e eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito na minha, assim, vamos dizer. Então, eu cheguei na minha cidade, eu não falei com ninguém. Eu não falei com os meus pais, eu não falei com ninguém, eu deixei aquilo no subconsciente, né? A única pessoa que estava mais sabendo disso era a minha namorada, que ela veio comigo para cá, né, quando eu vim conversar com eles. E eu virei para ela e falei: Você teria coragem de mudar para São Paulo comigo? Aí ela falou assim: Eu tenho, eu também não tenho nada a perder. Eu falei: Olha, não fala isso, que se juntar nós duas, a gente bota as coisas dentro do carro e vai para São Paulo. Aí ficou nessa, ficou nessa. E aí a gente voltou para nossa cidade e tal. E aí chegou lá, ela começou a falar: E aí, a gente vai, a gente não vai, você tem que decidir o que, que você está pensando.
eu só falava, Júlia, eu não quero falar nesse assunto. Eu não quero falar nesse assunto. Isso ficou uma semana e meia. Falei, Júlia, eu não quero falar nesse assunto. Vamos deixar as coisas acontecerem. Eu sou o tipo de pessoa que, se é para acontecer, vai acontecer de alguma forma. Então, vamos esperar. Aí ela, Aline, e aí? A gente vai ou não vai? Eu falei, Júlia, faz o seguinte. Vamos começar a entender os sinais de Deus na nossa vida. Começa a procurar um emprego. Se você achar um emprego, já é um sinal. Uhum. Cara, de verdade, com uma semana, ela tinha 3 entrevistas marcadas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí falei, vai fazendo as entrevistas. Eu falei, olha, começa a procurar casa. Vamos começar já então a procurar casa. Aí ela foi resolvendo essas coisas, porque eu sou, no relacionamento, eu sou a pessoa que só me fala o que eu tenho que fazer no final, quanto que eu tenho que pagar, e é isso. Eu não quero me preocupar com mais nada. E eles queriam que ela, tipo, já começasse numa segunda-feira. Eu falei, não, Júlia, calma aí, também não dá, né? Fala que dia 1º de abril você tá lá. E aí o resto a gente resolve por aqui. E aí, teoricamente, eu tinha 10 dias para resolver toda a minha vida em Araxá. Aí eu já cheguei no meu trabalho lá, que eu também trabalhava no CrossFit lá. Falei, olha, você me desculpa, não era minha intenção, eu não tô te deixando na mão, não queria fazer isso. Eu sei que aqui é um pouco escasso a mão de obra e tudo mais, que vai ser difícil você arrumar outra pessoa, porque não tem muita gente lá na minha cidade que trabalhe com CrossFit, por ser algo não tão grande lá igual é aqui. Não queria estar te deixando na mão e tudo mais. Mas apareceu essa oportunidade. Foi de repente, a gente tem 10 dias para estar lá e a gente só vai. E aí eu consegui arrumar uma pessoa para trabalhar lá no meu lugar, para não deixar ele na mão. Falei, olha, eu tô saindo, mas estou deixando fulano aqui no meu lugar. Espero que dê tudo certo, que vocês conversem, para que você não fique na mão. Te peço desculpas, mas eu preciso ir. Aí, ok, deu tudo certo. Cheguei lá em casa e falei, pai, mãe, eu sei que vocês não vão aceitar de primeira, mas aconteceu essa oportunidade, tal, tal, tal. Eu preciso ir. Aí eu preciso, se for para dar certo, vai dar certo. Se for para dar errado, eu tenho para onde voltar, mas eu preciso ir e tem que ser agora. E aí aconteceu, a gente foi nesse despedindo da galera, foi ajeitando as coisas, coloca tudo que a gente precisa dentro do carro. Vamos colocar roupa, essas coisas, tudo que a gente precisa. A gente vai alugar um Airbnb lá uns 10 dias e lá a gente termina de resolver as coisas. E assim a gente fez. Deu aí no finalzinho do mês de março, a gente lotou o carro com tudo que a gente podia. Tem até uma foto muito legal da gente chorando, chorando aos prantos dentro do carro, vindo embora, um carro lotado de coisa. E aí a gente veio, eu, ela, o carro e o sonho, e aí aqui a gente se ajeitou. Aí a gente depois conseguiu a casa, conseguiu tudo, mas eu vim empregada, ela veio empregada também. Isso foi uma coisa que ajudou muito, né? A gente não veio no escuro. Eu tinha todo um suporte aqui do pessoal da Black Sheep, da Tatiana, do Fernando. Então a gente não veio sem ter ninguém, a gente veio tendo um suporte, a gente veio assim meio do nada, né? Mas a gente veio tendo um suporte e aqui a gente conseguiu ajeitar as coisas. Óbvio, né? Os primeiros meses foram terríveis. Os 2, 3 primeiros meses eu queria voltar para trás a todo custo. Sair de um cubículo, de uma cidadezinha pequena, para vir para uma grande São Paulo, obviamente o susto é assim, imediato. Mas graças a Deus as coisas foram fluindo, as coisas foram se ajeitando. Hoje eu me dou muito bem no meu trabalho, ela se dá muito bem no trabalho dela e as coisas aqui em São Paulo fluem muito bem para a gente. E se a gente pensa em voltar, pensar em voltar não é, acho que, uma realidade para agora. Depois que você sai, é difícil você voltar, né? Eu sou do Rio de Janeiro, hoje moro em Brasília, mas a fama da Black Sheep é da galera casca grossa. Tanto a Sim. Tatiana quanto o Fernando são formadores de casca grossa, e eu acho que nesse caso aí de você, eles foram selecionar você lá longe, né? Sim, me acharam lá no meio do nada, escondidinha lá na minha cidade, e me trouxeram para cá. E eu agradeço muito por isso, porque foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. Sim, conheço atletas do Black Sheep, conheço essa fama de galera durona mesmo, e eles foram achar a Aline Cabral lá em Araxá e trazer para São Paulo, então você é muito casca grossa mesmo. Show de bola. Isso é bom, isso é bom. E depois, para as primeiras competições, o pessoal tá querendo saber que você começou a fazer da Copa Sul e do TCB. Conta pra gente. Então, o ano passado eu vim para cá nessa época, né? Então acaba que as coisas ficaram muito corridas. Já veio logo o Copa Sul. Eu e a Tatiana, que é quem monta os meus treinos, que é quem
cuida de toda essa parte minha, né? A gente ainda não se conhecia tão bem, ela não me conhecia como atleta, como realmente o que eu aguento, o que eu não aguento, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Então as coisas ficaram um pouco assim, meio aleatórias. Mas aí durante todo esse ano, né, que já se passou do ano passado para cá, a gente vem treinando em cima das dificuldades, a gente vem treinando em cima do que realmente precisa ser moldado, né? Eu falo que a galera sempre me pergunta se eu e a Tatiana dá certo. E eu falo que a única coisa que a gente não dá é certo. Eu e a Tatiana, a gente briga o dia inteiro se deixar. Mas é aquele brigar de brigar, uma xingar a outra, virar para o lado, dar um abraço e tá tudo bem. Amanhã tá tudo bem. Então, assim, a Tatiana, eu não tenho nem o que falar dela sobre o quesito de treinadora, porque a experiência que ela tem nesse meio é muito grande. E realmente o que ela fala cai numa prova, a estratégia que ela monta dá certo na prova. É tipo, o que a gente tem que fazer é só baixar a guarda e seguir as ordens dela, porque pode confiar de olho fechado no que ela fala, no que ela manda fazer, que no final das contas as coisas dão tudo certo. E aí veio agora o Copa Sur, veio agora o TCB, né? A seletiva do TCB foi tudo ok, eu tive alguns errinhos ali bobos, vamos dizer, que me prejudicaram a não entrar direto. Então, teoricamente, eu vou ter que passar por uma seletiva devido a algumas falhas que foi mesmo na questão da filmagem, sabe? Não foi nem questão de prova, nem nada. Foi alguns erros em filmagem que acabam que geram determinadas punições e isso mexe muito na pontuação. Então, Aham. teoricamente, eu não consegui entrar direto, eu fiquei, se não me engano, em sexto, devido a uma punição que eu levei por uma coisa besta de filmagem, mas tudo bem, acontece, era para acontecer, bola para frente, vamos fazer seletiva. E aí, logo em seguida, já veio o Open, que é uma coisa que a gente foca mais, né? A gente dá uma ênfase maior sobre o Open, sobre o Copa Sur. E graças a Deus, eu sinceramente não esperava ter o resultado que eu tive, tanto no Copa Sur, tanto no Open, porque a última prova era assim uma prova muito boa para mim, tanto que eu quis tipo entregar o máximo que eu podia nela. Mas as outras provas eram provas assim teoricamente boas, mas não eram provas que eu tinha um ponto tão forte. Prova de burpee, que é teoricamente uma prova que valoriza e tem uma vantagem a mais em quem é baixinho, né? Em quem é uma pessoa mais baixinha, mais leve. E a segunda prova, que era movimento de thruster com ginástica, tinha um volume de ginástica muito alto também, que teoricamente, para uma pessoa grande, pesada, igual eu sou, não é uma característica muito boa. Mas eu consegui me sair muito bem nessas duas provas, que eu tenho uma resistência, né? Minha resistência de aguentar a dor é boa, então eu consigo aguentar a dor por muito tempo. E isso me ajudou muito nessas duas provas. E aí a última prova veio para fechar com chave de ouro, né? Quando eu vi a prova, eu falei: ah, essa é uma prova boa para mim, vamos meter o louco nela e acelerar. Tanto que eu fiz e refiz ela até conseguir o tempo que eu queria, que era um tempo de sub-12, que eu sabia que seria um tempo muito bom aqui no Brasil, sub-12. Então eu fiz para buscar até conseguir bater esse tempo de sub-12. E no final das contas deu tudo certo. E foi o melhor tempo do Brasil, né? Você é a campeã do Sim, Brasil nessa etapa, não é? sim, exato, exato. Eu tinha feito ela, tinha feito mais de um minuto a mais do tempo que eu fiz, e eu falei, não, tá errado, eu errei aqui, essa quebra aqui foi errado, fiz isso, isso e isso. Aí vem a Tatiana e fala, olha, você vai fazer assim, assim, assado, tal jeito, e pronto, deu aí o sub-12. Por isso que eu falo, é só fazer o que ela pede, do jeito que ela pede, que não tem erro no final. Ela briga para poder extrair o melhor da linha, né? Exatamente, é isso. Você não falou para a gente sobre a questão do troféu de espírito do CrossFit 2023. Ah, sim. Então, aquele troféu significou muito para mim, né? Porque naquele ano eu participei. O ano passado eu não entrei no TCB. Então, ano retrasado eu participei do TCB e ali eu consegui ganhar 6 provas, se eu não me engano, das 10. Se eu não me engano, eram 10 provas. E dessas 10 provas que teve no campeonato, eu consegui ganhar 6 provas. E teoricamente eu perdi o pódio por conta de uma prova que era uma prova de um volume de ring muscle up no final, se eu não me engano, que ainda é sim um movimento difícil para mim, mas hoje eu já consigo lidar melhor com ele. Mas em 2023 era realmente uma pedra no meu caminho,
Hoje em dia ainda é uma pedra, mas pelo menos eu consigo ir desviando dela. Então, em 2023, no final, teve essa prova que acabou me tirando o pódio. Porque acaba que o CrossFit é isso, você não pode ser muito bom em uma coisa e Uhum. muito ruim em uma coisa. Não adianta você ser bom em tudo, mas ter um buraco enorme ali, porque esse buraco enorme, ele vai te prejudicar no momento que você precisar. E realmente foi isso que aconteceu. Então, tipo, eu ganhei 6 provas do campeonato, e por conta de uma prova que realmente eu fui muito mal, que era um buraco muito grande meu, eu acabei perdendo o pódio. Como que eu digo, por conta desse feito que eu fiz, né, de ter ganhado 6 provas num campeonato como o TCB, algo que, pelo que me falaram na época, ninguém tinha conseguido fazer ainda, ninguém nunca ganhou 6 provas num campeonato como esse, eles me deram esse troféu de espírito do CrossFit. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Reconhecimento. Reconhecimento do meu trabalho, reconhecimento de quem eu sou, reconhecimento do que eu tenho tentado fazer. E nada melhor do que, tipo assim, as pessoas reconhecerem o seu valor, né? Foi algo Sim, muito bom. Eu fiquei muito feliz na época. eu acho importante a gente registrar essa história, porque senão você, mas recebeu o troféu por quê? Né? Não, recebeu porque venceu todas as Exato, outras etapas, né? E teve uma prova que acabou que tinha uma deficiência ainda para poder ser corrigida, justamente. mas foi um fato extraordinário que aconteceu na seletiva. Justamente. Fiquei muito feliz na época por isso. Triste, né, por ter perdido o pódio por uma prova, mas feliz pelo reconhecimento. E você é uma atleta muito forte. E assim, a gente sabe que as provas principalmente do TCB, elas exigem muito carga, muito pesada. É uma Sim, coisa que é a característica da prova. E como é que foi a Aline conhecer o Hyrox? Como você conheceu o Hyrox? E vamos chegar lá. Como é que a Aline, sendo uma atleta forte do jeito que é, venceu as duas provas de corrida fitness? Mas como é que tá. você ouviu falar do Hyrox? O Harrox. Sim, foi quando teve aqui, né, lá no deck, que eu comecei a ver eles publicarem e tudo mais. E aí eu procurei saber o que se tratava o Hyrux, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de fazer cardio. Então eu gosto muito de correr, eu gosto muito de pedalar, eu gosto muito de fazer burpee, eu gosto muito de remar, eu gosto muito de tudo que envolva cardio. Então mesmo eu sendo alta, mesmo eu sendo pesada, mesmo não sendo algo tão bom para mim, né, tipo cardio, eu me dou muito bem com isso. Eu tenho uma resistência cardiovascular muito boa. Então, comecei a ver as publicações do Harux, né, do deck lá 03 e tudo mais. E aí a Vivi, que treina aqui com a gente, né, falou que a gente tinha chamado ela para participar, só que ela não poderia e tudo mais. Aí eu peguei e falei, Vivi, fala que eu quero ir. Pergunta se ela não deixa eu ir. E aí ela perguntou e tal, e depois a Gi entrou em contato comigo, perguntou se eu queria ir. Eu falei, eu topo. E aí, depois que eu falei que eu topo, eu fui procurar entender como funcionava uma prova de Harux. E aí eu Uhum. entrei, fui pesquisar, né, que eram movimentos funcionais, intercalados com corrida, que era uma prova, né, tipo uma prova de cardio e tudo mais. Aí eu falei, gente, muito legal, né, eu vou querer ir. E aí eu não fiz nenhum treino específico antes. Eu simplesmente procurei como que era uma prova de Hartz, procurei entender como é que funcionavam as estações, qual que eram as quantidades, qual que eram as cargas e tudo mais. E aí cheguei lá no deck, né, 03 no dia da prova, né, mapeei ali como é que funcionava, como é que era a corrida e tudo, e falei, vamos embora, né? E ali quando começou, eu já comecei, tipo, um pouquinho acelerada, isso me deu uma afogada no começo, eu já comecei bem acelerada, e aí já me deu uma subida, assim, muito rápido, e aí depois eu fui cadenciando ao longo da prova, e no final deu tudo certo. Mas entra naquilo que eu disse para você, eu sou uma pessoa que eu consigo sustentar muito a dor. Então eu consigo me movimentar, manter um pace constante, mesmo estando com a frequência muito alta. Eu não deixo cair. A minha frequência ela chega num platô ali alto. Normalmente essas provas de Hyrox aí, a minha frequência chega a 175, 176. Isso é zona 5, zona para mim, teoricamente, isso é zona 4, zona Sim. 5. E eu consigo me manter nessa zona durante todo esse período. Então, é o aguentador, é ser uma pessoa resistente. E acaba que isso me ajuda muito no Hyrux, eu consigo sair bem. Porque nem todo mundo consegue sustentar o coração batendo forte ali o tempo todo sem deixar cair.
eu entro num platô meio que automático que eu só vou sobrevivendo. Não, muito bom essa característica, porque você falou que não fez nenhum treinamento específico Não, para a não fiz. prova, você se manteve com o treinamento que você estava acostumada já direto para o Exatamente. CrossFit, né? Mas com essa rusticidade, né? De não, mantém ali batimento alto e dane-se, Exato. não Mas é o para que eu para poder falo, né? descansar nem diminuir. E você fez um tempo sensacional. Só falando questão de tempo, depois a gente vai chegar na colocação. Você fez em Sim. 1 hora, 5 minutos e 36 segundos. É um tempo muito bom Isso, isso foi a do deck, né? do deck, a 03 Isso, Fitness Run. isso. E porque tem E muita gente que já está treinando 3 meses, 6 meses, para poder conseguir fazer uma prova dessa abaixo de 1 hora e 10, que já é considerado um exato. tempo médio para bom ou bom mesmo, sabe? Exatamente. E eu falo que entra nesse quesito, né? Que o CrossFit ele te prepara para tudo. Então eu acho o CrossFit um esporte assim, não tem o que falar, não é um esporte surreal, porque o CrossFit realmente é algo que vai te preparar para tudo. Você sempre vai estar preparado para fazer qualquer coisa. Se você se dá bem aqui dentro do CrossFit, teoricamente você consegue se dar bem em outros esportes, obviamente. Se você quer ser, sei lá, um jogador de vôlei, um jogador de basquete, um corredor, um atleta específico de Hyrux, você tem que começar a treinar mais específico para aquilo. Mas se aquilo não é a sua prioridade, você só tem como hobby, e treina CrossFit, faz CrossFit, o CrossFit vai te preparar de alguma forma para praticar aquele esporte também. Eu acho o CrossFit um esporte muito completo, então por isso que eu acho ele muito interessante. E nessa 1 hora 05:36, você acabou vencendo, né? A segunda colocada foi a Isabela Buzarru, que já Sim. tinha feito uma prova na África do Sul, tinha sido campeã na categoria dupla com Kadu Sayag, e você venceu ela por 5 segundos. Acho que foi a prova mais apertada lá da Foi, 03 Fitness Run. Foi no foi. sprint ou você estava em baterias separadas? Como é que foi? Não, então, como ela corre muito bem, né? Lógico, é uma atleta mais leve que eu. Nas estações de sled, remo, eu sempre conseguia sair um pouquinho antes dela. A gente Uhum. realmente se separou ali na estação do carry, que ela pegou o carry e começou a correr, enquanto eu caminhei. Então, ela teoricamente acabou o carry primeiro que eu. E aí, nisso, ela me passou. E aí, ela saiu para correr primeiro. Então, obviamente, como ela corre melhor que eu, ela abriu uma distância considerável ali de mim. E aí chegou no final, eu falei, já era, a gente já iria para a última estação. Eu falei, eu não consigo acelerar, eu já estava ali no talo já. Falei, eu não vou acelerar porque eu preciso chegar no all-ball e fazer o máximo de all-ball que eu conseguir. É ali que eu vou tentar tirar uma diferença. E aí, quando eu cheguei no all-ball, se eu não me engano, ela estava já com umas 20 repetições na minha frente. E aí eu peguei aquela bola, eu falei que eu só soltava aquela bola se eu caísse no chão. E ali eu fui fazendo o all-ball, fui fazendo. E aí ela começou a quebrar muito o all-ball. E aí quanto mais eu via ela quebrar, mais eu continuava fazendo. Se eu não me engano, eu fiz uma quebra só nesse all-ball. E aí ela foi quebrando, eu fui acelerando meu all-ball. E aí no fim das contas, se eu não me engano, eu acabei, se eu não me engano, acho que uns 10 all-balls na frente dela. Porque ela foi quebrando muito e eu vou sustentar a dor, vou sustentar a dor. E aí entra na questão que eu te falo sobre o CrossFit. Eu tava lá fazendo o ball, fazendo, né, teoricamente, os pesos do Hyrux são cargas mais leves, né? A gente estava com o ball de 10 libras, se não me engano. Uhum. E aí eu tava fazendo o all-ball e só me lembrava dos all-balls que eu fazia durante a semana, porque a Tatiana sempre passa pra gente, tem um volume X na semana de alguns movimentos. E aí a gente sempre trabalha tipo mais de 100 repetições por semana com bola de 20. Então eu Uhum. só me lembrava daqueles all-ball e lembrava, eu faço isso toda semana com o dobro do peso, eu faço isso toda semana com o dobro do peso. E aí aquilo ia me entrando na minha cabeça para que eu sustentasse ali a dor, né, que tava no momento e não quebrasse a bola. Sensacional. O pensamento que eu tive na hora, eu faço isso toda semana. A carga do Open, para quem faz CrossFit, como você que é atleta de ponta mesmo, PCB, as cargas realmente são leves, né? É bem diferente da Sim, carga do Pro, que já dá uma diferença muito exatamente. grande, principalmente para o sled push, sled pull.
E o que você sentiu no término da prova? Foi um OD que você fez ou foi a prova mais longa que você já fez, assim, de estar o tempo todo nessa intensidade e foi a mais dura pela questão do volume, o tamanho da prova? Não, sim, em questão de sentir dor, realmente eu acho que o Hyricus é onde me coloca numa situação de sustentar por mais tempo. Até porque as provas de CrossFit, nós temos provas de 10, 15, ali estourando 20 minutos, talvez. E aí o Hyricus, não, o Hyricus é uma prova que mínimo aí vai durar uns 50 minutos a 1 hora para mais. Então, Uhum. sem sombra de dúvidas, foi a prova mais longa, né, que eu já fiz e a prova assim que mais me obrigou a ser uma pessoa resistente e uma pessoa também resiliente, né, que é de me adaptar à situação que está ali no momento. Então, sem sombra de dúvidas, o Hyrux me ajuda muito sobre resistência, me ensina muito, né, sobre resistir e sobre também ser resiliente, porque eu tenho que me adaptar àquela situação ali no momento. É aquilo. Eu tenho que me adaptar ali, eu tenho que agir de acordo à realidade do momento. E depois da 03 Fitness Run, você pensou em mudar alguma coisa no teu treino? Você acrescentou mais corrida para a Rise Run? A Rise Run apareceu de repente, você resolveu fazer? Como é que foi? Sim, então, a Rising Up apareceu, eu vi ela logo depois, assim, do 03, e aí eu já mandei para umas amigas minhas, né, que tinham interesse em fazer a prova e tudo mais, e aí elas né, falaram, se você for, eu vou. Eu falei, beleza, vamos embora então, tô dentro, vamos fazer. E aí a gente já se inscreveu e tudo, mas a gente não se preparou específico para aquilo. E sobre os meus treinos, a única coisa que eu mudei, porque eu realmente gosto muito de fazer, foi as quintas-feiras, que teoricamente a gente não tem nenhum treino, é o nosso dia de rest, assim vamos dizer, onde a gente tem que girar um cardio, ou natação, ou algo assim mais leve. Eu comecei a fazer uns treininhos de Hyrocus na quinta-feira. Então eu pego com uma amiga minha, que também, né, tipo, tá praticando Hyrocus agora, e aí a gente faz um treininho de corrida, intercalado com alguns movimentos funcionais, bike, remo. E aí as nossas quintas-feiras eu brinco, né? Quinta-feira é nosso dia do Hyrocus. Então a gente vai ter um treininho ali de 1 hora, 1 hora e meia, girando intensidade baixa, nada para acelerar muito, só para girar mesmo. De corrida, com movimentos funcionais, bike, remo e tudo mais. Muito bem. Eu acho que nasceu uma atleta de Hilux junto de CrossFit para esse ano de 2025, hein? Eu acho que Pra- sim. E o que eu pergunto para você, agora que a gente já tem uma data, duas datas, né? Rio de Janeiro e São Paulo, 20 de setembro e 29 de novembro, você já incluiu no seu calendário dos seus objetivos de ano de 2025? Ou ainda está pensando se vai fazer ou não vai fazer? Não, sim, sobre o Hilux oficial em setembro, provavelmente eu vá em setembro. Eu já incluí na minha agenda que é algo que eu quero fazer e que eu vou participar. Vai solo, vai dupla, vai no Pro ou vai no Open? Eu vou. Ainda não decidi como eu vou, mas de dupla não. Eu vou individual, mas ainda vou decidir sobre qual categoria. Mas eu vou Eu individual. acho Eu que não seria, gosto muito de competir de dupla. eu acho que seria pro Pro, para poder pegar umas cargas mais pesadas ainda e o pessoal Exato, que for mais leve, só corredor, poder passar o carro na hora das estações. O que você acha? Teoricamente eu sempre vou, eu vejo, né, quais são os requisitos e tudo mais, mas eu sempre vou naquele que vai me desafiar mais. Se esse é o mais difícil, se esse é o mais pesado, eu vou tentar ir nele. Mas qual é o objetivo principal para 2025, para a Aline? Bom, eu tenho agora o Copa Sur, né? Ter uma boa performance, me desenvolver bem agora no Copa Sur. Temos o TCB, mas eu ainda não sei sobre o TCB, é algo que ainda está para ser decidido aqui entre nós, se a gente vai, se a gente não vai. A gente ainda está em análise sobre isso, sobre participar ou não do TCB. Mas o Copa Sul, claro, obviamente, é o meu principal ponto para esse ano de 2025. E também quero me dar, não sei como, né, que vai ser essa competição de Hilux e tudo mais, mas acredito que vai ser um nível mais difícil, né? Quero me dar bem nessa parte do Hilux também oficial aí em setembro.
E vamos estar torcendo para você. Quero trazê-la novamente aqui para poder contar a história do TCB, do Copa Sul, das competições que você estiver fazendo esse ano, e principalmente aqui para o nosso canal, você contar a sua história na primeira prova oficial de Hyrax do Brasil em setembro. Sim, eu volto com todo prazer para falar sobre, porque se Deus quiser e der tudo certo, né, eu estarei lá participando. Já deu certo, com certeza. Aline, sei que você está apertada de tempo aí agora. Fica livre se você quiser fazer algum agradecimento, falar alguma coisa que a gente esqueceu aqui de falar sobre seus apoiadores. Palavra Não, toda tá sua. tudo certo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando com você e tudo mais. Como a gente acabou de falar, se Deus quiser, eu volto em breve para falar sobre essas outras competições que já vão ter passado. É, Agradeço de forma geral a galera aqui, né, mais da Black Sheep e tudo mais, que é onde vem realmente todo o meu suporte maior, né? Sem contar a base que eu tenho dentro de casa, que é pai, mãe, minha namorada aqui, né? Como se diz, está sempre do meu lado. E vamos continuar firme no trabalho, né? Que agora sim começa o trabalho. Agora sim começa o trabalho duro que vem pela frente aí. Campeã, já era seu fã, fiquei mais ainda. Com certeza o pessoal que vai estar assistindo aqui o podcast vai ficar mais fã, vai acompanhar o seu trabalho. Eu vou colocar o link aqui da sua rede social no vídeo, para o pessoal Sim, que por ainda não favor. segue seguir. E te agradecer demais, tá? Ter aceitado o convite, ter batido esse papo com a Claro. gente aqui. Sempre que tiver aqui, a gente pode trocar essa ideia, a gente vai se ajeitando, vai encaixando as agendas e no final vai rolando tudo certo. Tá ótimo. Campeã, muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus, Obrigado sucesso você, sempre. viu? Bons Para nós treinos. todos. Até mais, viu? Até breve.